E aí, manos e minas? Vocês estão bem? Espero que sim. Chegou a parte 3 daquele que se recusou a ser um herói, e foi amaldiçoado pela deusa. Se vocês curtirem, deixem o like e se inscrevam no canal. Agora, sem mais delongas, vamos continuar a história. Kang estava muito relutante em abrir a porta, se lembrando que a maldição do herói não lhe permite compreender a língua dos outros seres, exceto aqueles que têm intenções maliciosas contra ele, e isso vale até mesmo para os humanos. Cautelosamente, Kang destrancou a porta, sentou em sua cama, escondendo a sua espada, e deu permissão para a pessoa entrar. Ao mesmo tempo, o deus Asa encarava essa situação com muito entusiasmo. A porta começa a ser aberta, e vimos um homem de cabelos brancos e olhos dourados, com uma expressão séria. Ele pede licença, e entra no quarto de Kang. O homem se aproximou dele, e Kang perguntou quem ele é. E o homem respondeu: "Eu sou o chefe do vilarejo. As pessoas me disseram que alguém se registrou em um estabelecimento, falando uma língua que nunca tinham ouvido, então vim aqui para vê-lo. É um prazer conhecê-lo, Sr. Kang Hansou." Kang fica surpreso, pelo homem conseguir entendê-lo, e ainda estar tendo uma conversa tão casualmente com ele. Inocentemente, Kang pergunta como o chefe descobriu o seu nome. Ele responde que viu em sua janela de status, que Kang acabou deixando à mostra, como se quisesse que todos saibam o seu nome. E em resposta a isso, Kang apenas fica sem jeito. O chefe alerta Kang, para não ficar mostrando a sua janela de status assim, e pergunta o porquê dele não a esconder. E Kang fica surpreso, pois não sabia que dava para esconder. O chefe se aproxima de Kang, e demonstra estar surpreso, pois ele pensou que o visitante poderia ser uma fada ousada, mas era apenas um pérrapado perdido. Kang ignora essa ofensa, e pergunta do porquê dele ter pensado ser uma fada. O chefe explica: estas pessoas não têm uma relação nada boa com as fadas, e revela que algum tempo atrás, as fadas do bosque vieram até o território dos Gnolls, os expulsando de suas próprias terras, e as reivindicaram como se fossem suas. Então, os Gnolls sobreviventes se deslocaram até o território humano, e começaram a saquear as casas e a matar pessoas. Os sobreviventes que conseguiram fugir criaram este vilarejo perto do território dos Gnolls, servindo como base para um dia poderem se vingar. O deus Asa ficou frustrado com esta situação, e pediu para Kang ir embora. Mas ele ignora o deus Asa, e o mesmo fica desapontado. Nesse momento, o chefe pergunta se Kang pode lhe tirar uma dúvida. Ele pergunta qual. E o chefe puxa um frasco de seu bolso, e pergunta: "Já faz um tempo que você comeu a comida que tinha sido batizada com esta poção de paralisia. A minha dúvida é, por que ainda não fez efeito?" Kang pegou rapidamente a sua espada, e mirou diretamente no pescoço do chefe, mas de repente, ele parou. Kang percebeu que não conseguia se mexer. O que está acontecendo? O chefe responde que isso é um feitiço que lançou assim que entrou neste quarto. O único jeito de quebrá-lo é sendo desfeito por quem o lançou, ou matando quem o lançou. E como não tenho a intenção de desfazê-lo, e você não pode se mexer, então não precisará mais dessa espada. Ele toma a espada das mãos de Kang, e diz que ele deve ter sido muito sortudo em sua vida passada, pois agora teve o grande azar de ter vindo parar aqui. O deus Asa diz a Kang que tentou avisar, e o mesmo apenas fica em silêncio. O chefe leva Kang até o porão da sua casa, e lá dentro, ele explica que as pessoas de seu vilarejo sentem muita raiva dos Gnolls, mas o que elas não percebem é que os Gnolls também são vítimas. O verdadeiro inimigo são as fadas, que os expulsaram de seu território, e desesperados para sobreviver, vieram diretamente para nós. O chefe pede para Kang olhar a sua janela de status. Ele olha, e vê que o nome do chefe do vilarejo é Crimson. Está no nível 16, possui a bênção lunático rank E, e uma maldição fada de rank C. Que maldição é essa? Maldição fada. Como alguém selecionado como inimigo jurado das fadas, sua vida e juventude serão reduzidos. Todo dano e desprezo de uma fada são grandemente aumentados. Kang pergunta se um deus o amaldiçoou. Crimson responde que não. Essa é a maldita recompensa que recebeu,
por matar tantas fadas. Kang pensa que tanto as bênçãos quanto as maldições devem ter condições especiais para serem adquiridas. Nervoso, ele revela que não é uma fada, e que não tem nada contra Crimson. O mesmo aponta a lâmina para Kang, e revela que antes, não pretendia fazer nenhum mal ao Kang, mas mudou de ideia, assim que viu esta espada, e perguntou onde ele a conseguiu, e se ele tem alguma relação com as fadas. Kang se lembra que a pegou após matar um Gnoll, mas querendo fazer Crimson baixar a guarda, responde que a pegou de uma fada que havia atirado nele. E revela que assim como Crimson, Kang também não gosta nem um pouco das fadas. Crimson apontou a lâmina para o pescoço de Kang, e revela que está surpreso por ele ter conseguido matar uma fada real, e ainda sozinho. Kang diz que não sabia que era uma fada da realeza, apenas foi atingido por uma flecha da fada, ficou com raiva, e partiu para cima dela, e no final, tomou a espada para si. Esse relato faz Crimson ir com a cara de Kang, dizendo que gostou dele, mas é uma pena que ele já tenha visto coisas demais, então terá que silenciá-lo. Kang pergunta o porquê, e Crimson fica surpreso por ele não saber o porquê. É nesse momento que Kang revela ser um Asa. Confuso, Crimson pergunta o que seria um Asa. Kang revela que um Asa é um lobo solitário que vaga pelas terras selvagens desoladas. Crimson ri, gostando muito do significado dessa palavra, e diz que é uma pena que Kang nunca mais poderá correr pelas terras selvagens novamente. O deus Asa começa a rezar, pedindo para Kang ter mais sorte em sua próxima vida, enquanto mesmo pergunta, qual é o problema desse cara? Crimson faz um movimento com a sua mão, mudando a cor das chamas das velas para verde, e em seguida, pega uma das velas, e mexendo nas correntes, ele desce uma das fadas acorrentadas. E vai até a fada que ele havia largado no chão, e com entusiasmo, ele revela para Kang que ele é um mago negro, e como um autêntico mago negro, precisa fazer sacrifícios para conseguir realizar os seus feitiços. E explica que essa maldição da fada está tirando a sua vida, e pretende usar a jovem e robusta vida de Kang para prolongar a sua. Mas revela que, por gostar de Kang, irá tentar fazer o sacrifício dele ser de uma forma rápida e indolor. E nervoso, Kang agradeceu Crimson por ter tanta consideração. Kang em seus pensamentos admite que realmente tem muito azar, porém, ele tem Deus ao seu lado, então talvez a sua sorte não seja tão ruim. Ele chama a atenção de Crimson, e o mesmo pergunta o que ele quer, porém, ele acaba ouvindo os barulhos da fada no chão. Crimson fala que os insetos desse local fazem muito barulho, e pede licença para Kang. Ele então pega um chicote, e começa a bater naquela fada que estava no chão, e tudo isso acontecia enquanto Kang assistia. Após alguns minutos, a fada fica em silêncio, e Crimson volta sua atenção para Kang, querendo ouvir o que ele tem a dizer. Kang olha para ele, pensando que esse cara é um doente, e chega à conclusão de que precisa ser muito cauteloso com as coisas que vai dizer. Ele fala para Crimson, você deve ter tido uma vida bem difícil, percorrendo um longo caminho muito triste sozinho, eu te entendo, também estou nesse caminho já há algum tempo. Crimson interrompe Kang, e pergunta se ele realmente o entende, e o mesmo responde que sim, afinal, ele é um Asa. Crimson se lembra que Asa significa um lobo solitário que vaga pelas terras selvagens, ele se identifica com essa descrição, e chega à conclusão de que também é um Asa. Nesse momento, o próprio deus Asa protesta, dizendo que ele não é um Asa de jeito nenhum, e Kang concorda com o deus. Crimson diz que Kang abriu os seus olhos, ele não tinha certeza de sua verdadeira identidade, porque lá fora, todos me veem como o gentil e bondoso chefe do vilarejo. Porém, eu sei a verdade, sou o oposto disso, e que venho trilhando esse caminho de solidão, sem uma identidade há muito tempo, mas agora, graças a você, finalmente sei quem eu sou um Asa, um lobo solitário que caminha sozinho, e como tal, irei continuar seguindo sozinho. Kang ficou incrédulo, querendo convencer o cara a não ficar sozinho, apenas o incentivou ainda mais a querer ficar sozinho, e agora vai me matar para continuar sozinho. Essa situação de Kang faz o deus Asa rir sem parar, pois o plano de Kang saiu pela culatra,
O mesmo pede para ele parar de rir, pois isto é muito sério. Crimson diz que Kang é um cara legal, e por causa disso, vai mostrar uma coisa. Ele então se aproxima de uma fada que estava gravemente ferida, e diz que ele vai ser o próximo. O Homem-Fada começa a xingar Crimson, porém ele apenas o ignora pegando a sua corrente, e o joga no meio de um círculo mágico. E animado, ele diz que os preparativos estão prontos, e agora vai mostrar uma coisa incrível. Crimson começa a citar um feitiço, e de repente, o círculo mágico começa a brilhar, e na frente do Homem-Fada, Crimson pede para ele dizer a palavra final. Porém, o homem se recusou a dizer. Essa ação fez Crimson se aproximar, puxando a fada pelos cabelos. Diz que se ele fizer isso, promete que irá ser mais bonzinho com a sua parceira, ou vai querer que ela sofra um pouco antes do sacrifício, e pede mais uma vez, para ele dizer a palavra. O Homem-Fada, relutantemente, diz a palavra. Então, a sala inteira se encheu de luz. Quando a luz começou a diminuir, Kang viu que a fada havia sido carbonizada. Crimson diz a Kang que sua magia foi um grande sucesso. Kang olhou para Crimson e percebeu que ele não havia mudado nada. Crimson então se aproxima de Kang e revela que não é mais um humano, e pergunta para Kang quantas vidas ele acha que tirou. Ele mesmo responde que não sabe o número exato, mas era o suficiente para sua maldição chegar a um nível deplorável. Quando eu ainda era humano, assim que a maldição da fada havia sido lançada sob mim, eu envelheci de uma forma muito precoce, além de ter ficado muito doente, eu literalmente estava à beira da morte. Foi nesse momento que um homem de preto apareceu, dizendo que podia me salvar, e tudo o que precisava fazer era me sujeitar a um certo experimento desse homem. O experimento foi um grande sucesso, porém, teve um pequeno efeito colateral. Crimson começou a tirar a sua roupa, querendo mostrar algo para Kang. Kang viu que no peito de Crimson estava a cabeça de um Gnoll. Crimson revela que, na verdade, além de humano, também é um Gnoll. Kang fica muito surpreso, e pergunta se ele é um mestiço, e Crimson responde que não, é algo muito além disso. Sou a fusão perfeita de Gnoll e humano, as raças que mais acumularam ódio pelas fadas por muitos anos, o melhor das duas raças em apenas um único ser. E com esse poder, irei executar a minha vingança contra todas as fadas, ao mesmo tempo que roubo a vida delas, para nutrir a minha própria vida. Com um sorriso lunático em seu rosto, ele se aproxima de Kang, e mais uma vez agradece a ele, por ter lhe mostrado um novo caminho, e agora, está ainda mais motivado a cumprir o seu destino. Kang diz que ele não precisa fazer tudo sozinho, mas Crimson diz que precisa sim, afinal, ele é um lobo solitário, caminhando pelas terras selvagens, em busca do seu maior desejo, eliminar todas as fadas. Kang nervoso, lembra Crimson de que ele não é uma fada, então não precisa matá-lo. Crimson concorda, mas em compensação, você parece ser um jovem muito forte, e cheio de vigor, com a sua força se tornando a minha, estarei um passo mais perto do meu objetivo. Mas não precisa se preocupar, por você ser um bom amigo, irei tentar te sacrificar de uma forma rápida e sem dor, e prometo que enquanto eu viver, nunca irei te esquecer, principalmente porque você me ajudou a descobrir quem eu realmente sou. Kang apenas ficou calado, chegando a uma conclusão: tentar convencer um Asa a deixar de ser um Asa é uma tarefa realmente impossível. Enquanto Kang estava prestes a ser sacrificado, somos levados até um flashback da princesa Athena, onde ela estava ouvindo pessoas espalhando rumores sobre ela, dizendo que ela é um gênio entre os gênios. Deixando todos com inveja, reforçando o fato de que ela só conseguiu chegar a esse nível, porque havia nascido em uma família com muitos recursos à sua disposição, enquanto o resto apenas podia ter sorte em ser aceito em uma academia pública de magos errantes. A princesa Athena ouvia todos esses rumores pelas suas costas, mas ela sabia que isso não era totalmente mentira, porém, mesmo aqueles com poucos recursos, e sem uma linhagem sanguínea, ainda assim, podem se tornar grandes magos, por isso ela aceita a missão de ser a professora de magia dos heróis, seres que não nasceram ou tiveram contato com magia,
e teve como sua primeira discípula alguém que preza pela competência e o esforço daqueles que realmente querem alcançar seus objetivos por vontade própria. Com o fim desse flashback, voltamos para o presente, onde a princesa Athena está fazendo mais uma demonstração de sua magia. Ela estende a sua mão, conjurando um feitiço de gelo, e isso deixa as crianças surpresas, pois o gelo nas mãos dela estava se transformando. Vemos que nas mãos de Athena havia se formado um pequeno coelhinho feito de gelo, o que deixa Eubora e todas as crianças impressionadas. Athena explica que na sua família, por gerações, sempre nasceram muitas magas e magos com talento para a magia de fogo, porém ela acabou descobrindo que tinha mais talento com a magia de gelo. E chegou à conclusão que todos os indivíduos têm talentos diferentes para magias diferentes, e pede para sua aprendiz tentar. Eubora tenta fazer um coelho de gelo, mas acaba não conseguindo nem fazer um cubo de gelo. Athena responde que isso é normal, pois Eubora acabou de se tornar uma maga, porém, ela diz que quanto mais praticar, mais fácil vai ficar, e pergunta se ela havia entendido. Eubora responde que entendeu, e agradece a princesa Athena pelos seus ensinamentos, e a mesma responde que isso não foi nada. De repente, alguém chama a atenção das duas, era Jang Myun, perguntando do porquê de apenas Eubora ter ganhado a bênção da magia. Foi então que um menino se manifestou. Isso não é justo, Eubora está recebendo tratamento especial. Athena ficou surpresa com essa ação, e nesse momento, ela levou seu coelho até a sua boca, e o engoliu na frente de todas as crianças, e em seguida, com uma expressão calma, ela perguntou: quem irá querer se tornar o seu segundo discípulo? As crianças ficaram chocadas em ouvir essa pergunta. De repente, uma discussão começou sobre quem seria o próximo discípulo dela. As crianças começaram a xingar e a falar mal dos outros, só para garantir o seu lugar como próximo discípulo da princesa Athena. Eubora, preocupada, pergunta se a princesa fez isso de propósito, e a mesma, inocentemente, pergunta o que foi que fez. Eubora responde que não era nada, e pensa que a princesa nunca faria algo assim, então ela pergunta para Athena como poderia melhorar a sua magia. E a princesa Athena responde que ela apenas precisa praticar, e revela que a sua magia de criação de gelo havia sido criada por ela mesma, e cada indivíduo poderá até mesmo criar o seu próprio feitiço. Eubora então pergunta como isso seria feito com a magia negra, e nesse momento, Athena fica em silêncio, e Eubora, confusa, pergunta se disse alguma coisa errada. Athena, com uma expressão baixa, responde que não, revelando que sim, daria para criar feitiços únicos com a magia negra, porém, só havia um único detalhe: na magia negra, quanto maior for a eficiência do feitiço, maior será o preço a ser cobrado pela magia. Após essa explicação, voltamos para Kang, que estava prestes a ser sacrificado pelo Crimson, e o mesmo já havia acabado de recitar o feitiço, e agora pede para que Kang diga a palavra final. Mas Kang responde que não sabe qual é, e Crimson responde que ele só precisa concordar em entregar a sua vida para ele. Kang pergunta se para a magia negra funcionar, o sacrifício terá que concordar com os termos de seu conjurador. Crimson responde que nesse caso, sim, pois mesmo sendo um feitiço que entrega a vida de um indivíduo para outro, o conjurador não tem controle sobre a vida do indivíduo, e pede mais uma vez para Kang dizer a palavra final. Kang queria achar um jeito de conseguir escapar dessa situação. Ele então pensa em algo, e pergunta para Crimson se ele não poderia fazer um último pedido. Crimson fica nervoso, mas concorda com isso, e perguntou o que ele quer. Kang pede para poder ver a Messa uma última vez. Crimson se lembra dessa garota, como sendo uma mercenária que usa uma besta gigante, e pergunta o porquê dele querer vê-la. Kang responde que ela é a sua namorada. Mas para o azar de Kang, Crimson sabe que isso é mentira, pois ele é o chefe desse vilarejo, e como tal, sabe de tudo o que acontece nesse lugar. Ele revela que viu a Messa saindo de um quarto junto de Colin, um mercenário espadachim, e pede para que Kang não abuse de sua boa vontade com uma mentira tão descarada como essa. Kang fica chateado, mesmo esse velho sendo completamente perturbado. Ele sabe fazer um bom trabalho como chefe, porém, esse fato não vai estragar os planos de Kang.
Ele revela para Crimson que Colin levou um pé na bunda, e agora ele é o atual namorado da Messa. Crimson não acredita em King, então o mesmo pede para ele o cheirar, para ter a sua resposta. Crimson se aproxima de King com a sua cabeça de gnoll, cheirando as roupas dele. Crimson confirmou que de fato, o cheiro da Messa está em todo o corpo de King, pedindo desculpas por duvidar dele. Crimson então pergunta o que ele quer dizer para ela, pois ele mesmo irá entregar a mensagem em seu nome, mas King disse que se sobrevivesse, ele mesmo quer falar com ela. Crimson aceita, e pergunta se King também está de acordo. King responde que sim, então o feitiço começou a agir. King de repente sentiu uma dor muito intensa, como se uma poderosa corrente elétrica estivesse passando por todo o seu corpo. Ele xinga Crimson, dizendo que havia o enganado, pois isso não está sendo nada rápido e a dor está ficando ainda mais intensa. Crimson lhe lembra que iria tentar fazer ser rápido e indolor, mas diz para ele não se preocupar com a Messa, pois ele mesmo irá dizer a ela que King foi para um lugar muito melhor e que estará esperando por ela quando chegar a hora. King sorri e diz que a hora dele ainda está longe de chegar. Em compensação, o tempo da Messa já havia acabado. Crimson fica surpreso em ver que King ainda conseguia falar, mas antes de entender o que estava acontecendo, King se libertou e desferiu um poderoso gancho no rosto de Crimson, o fazendo cair no chão.